Boa noite, nós vamos dar continuidade à nossa série de mensagens e dar continuidade àquilo que nós iniciamos na semana passada, conversando sobre a unidade da igreja. Então, se você tem a sua Bíblia aí com você, pode abri-la na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 4, e a gente vai, mais uma vez, se debruçar sobre esse capítulo, e ouvir o que Deus tem a dizer para nós, nesse momento, com respeito à unidade da igreja. Recapitulando, na última mensagem, a gente conversou sobre o que não é unidade, o que é unidade e como preservá-la. E a gente estudou nos primeiros 3 versículos do capítulo 4 de Efésios, que são necessárias pelo menos 3 virtudes para que nós conservemos a unidade da igreja. Então nós falamos sobre a humildade, sobre a mansidão e sobre a paciência. 3 virtudes que contribuem, que colaboram, que promovem a unidade da igreja. Hoje nós vamos ir para o final do capítulo 4 de Efésios. Nós já conversamos sobre todo o capítulo. Tratei, na primeira vez, de uma parte do capítulo 4, pastor Bruno, da outra parte. Semana passada também, um comecinho, e hoje nós vamos lá para o final. E aqui, no finalzinho dessa porção do capítulo 4, o apóstolo Paulo vai não trazer exatamente virtudes, mas comportamentos ou atitudes que vão contribuir para a unidade da igreja e para a unidade do casamento e para a unidade da família e para a unidade das nossas relações variadas. Então você pode aplicar essa mensagem não apenas para o âmbito da igreja, mas para todos os seus relacionamentos. Quais são essas 4 atitudes ou comportamentos essenciais? Eu vou repetir, essenciais para a unidade. Vamos lá. Versículo 25. O apóstolo Paulo diz: portanto, cada um de vocês deve abandonar a mentira e falar a verdade uns aos outros, pois todos nós somos membros de um mesmo corpo. Primeira atitude, falar a verdade. É básico, mas é o que o apóstolo Paulo diz. Ele manda, na verdade, é um imperativo aqui. Vocês devem abandonar a mentira e falar a verdade uns aos outros. Por que existe um mandamento para falar a verdade? Porque é uma inclinação natural nossa a mentir. Nós somos propensos à mentira. E não à verdade, infelizmente, mas é a realidade. Senão não haveria na Bíblia exortações de Deus para que nós sejamos honestos e verdadeiros, porque existe dentro de nós uma predisposição para mentir e não para a verdade. Agora, a pergunta que eu me fiz ao ler isso e ser confrontado com o mandamento para falar a verdade é: por que a gente mente? Por que as pessoas mentem? Há várias razões. Medo das consequências de uma atitude que foi tomada, então para esconder o que você fez de errado e não sofrer as consequências decorrentes do seu erro, você mente. Desejo de manipulação, nós estamos tentando controlar resultados e pessoas e para tanto nós mentimos. Pode ser para preservar a nossa imagem, nós queremos que as pessoas tenham uma visão sobre nós elevada, então nós mentimos a respeito de nós mesmos, do que nós fazemos ou do que nós não fazemos. E também, eu acredito que uma das principais razões da mentira é a necessidade que eu e você temos, ainda que nós não reconheçamos isso, mas temos essa necessidade de nós sermos amados pelas pessoas. Então, nesse sentido, a mentira tem uma relação fortíssima com a nossa crise de identidade. Porque assim, se quem eu sou depende do que as pessoas pensam de mim, acham de mim, dizem sobre mim, eu estou disposto a tudo para ser amado por elas, respeitado por elas, aceito por elas, inclusive mentir.
Então, geralmente, uma pessoa que mente demais, ela está enfrentando uma profunda crise de identidade e alicerçando, sustentando, fundamentando quem ela é no que os outros pensam, no que os outros dizem. É por isso que me enxergar como filho amado de Deus é libertador. Me liberta dessa inclinação e propensão natural que eu tenho à mentira. Porque quando eu ouço que eu sou filho amado de Deus, eu não preciso mais construir quem eu sou a partir do que as pessoas pensam sobre mim. Não é que eu não me importo com a opinião das pessoas, mas eu não construo a minha identidade na opinião, na percepção, no olhar e nas palavras delas, porque eu sou filho amado de Deus. Eu não preciso lutar, eu não preciso me esforçar, eu não preciso mentir para ser amado por ninguém, porque eu já tenho na minha vida o maior e mais precioso amor de todos, que é o amor de Deus. Somente a voz de Deus que diz que eu sou filho amado pode me libertar do medo que eu tenho de não ser amado. Então, você quer vencer uma vida de mentiras? Basta você ouvir a voz de Deus dizendo para você: você é minha filha amada, você é meu filho amado, você não precisa mentir para ser admirado, respeitado, aceito e amado, porque eu já amo você, e ponto. A mentira, ela é como cupim, como ferrugem. A mentira, ela vai gradativamente corroendo a confiança, que é um elemento fundamental para a construção de relações fortes, e ela assim destrói a unidade. Se tem uma coisa que afasta pessoas, é a mentira, é terrível. Em contrapartida, a verdade, ela constrói confiança e ela promove a unidade. Então, a primeira atitude que nós precisamos ter para preservarmos, para promovermos a unidade, para construirmos relações fortes, é falar a verdade. Segunda atitude, ou segundo comportamento, é ter autocontrole. E a gente vai parar um pouquinho nesse versículo 26 e no 27 também. Preste atenção que Paulo diz: quando ficarem irados, não pequem. Não permitam que o sol se ponha enquanto durar a ira de vocês, e não deem lugar ao diabo. Vou fazer algumas considerações aqui sobre a ira. A ira não é necessariamente um pecado, correto? Não é. De modo que Paulo diz assim: quando ficarem irados. Ele não diz se ficarem irados. Por que Paulo diz quando ficarem irados? Porque não é uma questão de se, é uma questão de quando. Você vai ficar irado em algum momento, e você deve ficar irado, porque, pasmem, a ira é um dos atributos de Deus, e louvado seja o Senhor porque Ele se ira. Nós também deveríamos ter dentro de nós uma santa ira. Não tem como encarar o abuso infantil e não se irar. Não tem como presenciar a violência doméstica e não se irar. Não tem como testemunhar a corrupção e não se irar. Não tem como ver, enxergar a miséria e não se irar. Nós temos a obrigação de nos irar. A ira é um sentimento que emerge dentro de nós a partir do nosso senso de justiça, de certo e de errado. Então, a ira em si mesma não é necessariamente um pecado, mas existe sim a ira pecaminosa. E para ela eu digo: a ira pode ser apenas um sintoma do problema. Só um sintoma do problema. Alguns psicólogos dizem que a ira é uma emoção secundária. É uma emoção que nasce a partir de outra emoção. E eu dou razão.
A ira é sempre um sintoma. Há sempre um pecado por detrás do pecado da ira. Há sempre alguma coisa que acende a ira. Por exemplo, o orgulho pode ser a causa da ira. E geralmente a nossa ira se acende dentro de nós por orgulho, porque as coisas não estão saindo do jeito que a gente quer. Então a gente se ira. Orgulho. A ira pode se acender dentro de nós por causa da inveja. Então você fica irado porque você não tem o que aquela pessoa tem. Então você fica com raiva, você se ira. Um exemplo bíblico disso, vocês conhecem muito bem. Está lá em Gênesis. Primeiro assassinato. Caim matou Abel. Qual foi o pecado primário de Caim? O que catapultou o assassinato de Abel? Não foi a ira, foi a inveja. Caim invejou o fato de Deus aceitar a oferta de Abel e não aceitar a sua oferta. Então, por causa da inveja, ele se irou e matou o seu irmão. Então, quando nós ficamos irados, a pergunta que nós precisamos fazer como um autodiagnóstico é: por que eu estou irado? Por que essa emoção se acendeu dentro de mim? Qual é o pecado por detrás do pecado? Porque se você ficar tratando o sintoma, ficar tomando calmante para se aquietar, mas você não olhar para dentro do seu coração e perceber qual é o combustível que faz o seu coração se arder em ira, não vai ter jeito. Não existirá remédio capaz de pacificar o seu coração, o seu espírito irado. Qual é a causa? Não apenas o sintoma. A ira também precisa ser imediatamente tratada. Imediatamente. Olha o que o texto diz: não permitam que o sol se ponha enquanto durar a ira de vocês. Qual é a ideia por detrás disso? Não vá para a cama, não vá dormir com raiva, irado. Esse é o ponto. Não vá. Isso serve para os casais aqui. A melhor coisa para manter a unidade do relacionamento, a saúde do relacionamento, é vocês, como família, lutarem para não irem dormir com raiva um do outro. Essa é uma boa regra. Eu não estou dizendo que não existam momentos em que a gente tem que dar um passo para trás, esperar a poeira baixar para resolver um problema. Isso acontece e é sábio. O que eu estou dizendo é que nós jamais podemos fazer a opção pelo ódio, pelo ressentimento, pela amargura, ao invés de fazer opção pela resolução do problema. Nunca. Tem mais. A ira pode se transformar em ressentimento e amargura. Por isso que a gente tem que tratar rapidamente. A ira não tratada, ela vai se degenerar em amargura e ressentimento. Tem um psiquiatra chamado Paul Meyer, ele é autor de vários best-sellers, e ele diz que, assim, provavelmente, a ira é responsável por 95% das depressões psicológicas que as pessoas têm. Não estou lidando com as depressões que muitas vezes são medicamentosas e biológicas, têm a ver com a química do corpo. Ele chama de depressões psicológicas. Eu não sei se é tudo isso, mas em uma coisa ele tem razão. Há uma relação de causa e efeito entre ira e depressão. Por incrível que pareça. Você vai falar, mas como exemplificar isso? Biblicamente. Eu não sei se você já tem um tempo de igreja, se você conhece a Bíblia, o Antigo Testamento, mas tem um personagem bíblico, um profeta chamado Jonas. Vocês se lembram? Jonas? Jonas ficou irado com Deus, porque Deus decidiu salvar um povo inimigo dos judeus. Ele ficou irado. Primeiro ele trata com ira a ordem que Deus deu para ele. Ele lida com ira no momento em que uma cidade inteira se arrepende diante do Senhor. Mas sabe o que acontece no final do livro? Jonas não está mais irado. Jonas está desejando a morte dele. Jonas está deprimido, ele está depressivo, ele está ressentido, ele está amargurado com Deus, porque a ira o conduziu para um estado de depressão.
Pessoas iradas que explodem ira o tempo todo, elas têm uma propensão maior à amargura e ao ressentimento. Já disse um autor que alimentar raiva e permitir que a chama da ira permaneça acesa dentro de você é como você tomar veneno querendo que a pessoa contra quem você tem alguma coisa morra. Quem vai morrer é você, quem vai adoecer é você, quem vai gradativamente definhar é você. A ira cega, literalmente. Quando você está irado, eu não sei quem já teve problema com ira, eu várias vezes. Quando você está irado, parece que você não enxerga nada na sua frente. Você já passou por isso? Você perde a razão. Parece que tudo se escurece ao redor de você, você não vê mais nada senão apenas aquilo. Gente irada toma decisões impensadas, precipitadas e tolas na vida o tempo todo. E frequentemente as piores decisões que nós tomamos na vida se deu nesse contexto de raiva, de ódio, de ressentimento, de amargura, porque a gente toma a decisão com os nossos olhos vendados pela ira. O resultado nunca é bom. O sábio diz isso, Provérbios 29, 22. A pessoa irada provoca conflitos. Quem perde a calma facilmente comete muitos pecados. Certo? E pior, a ira é uma porta que nós abrimos para o diabo atuar na nossa vida. É o que o texto diz aqui. Vocês não podem dar lugar ao diabo, porque quando vocês estão irados, vocês estão convidando o diabo para atuar mais facilmente na vida de vocês. Então, quando a ira se acende, o nosso inimigo está ali do lado da situação, do lado do casal, do lado dos pais, do lado dos filhos, do lado dos irmãos da igreja, com um galão de gasolina, ali, preparado para jogar gasolina na chama da ira que se acende entre nós. Isso para ele é maravilhoso ele acompanhar marido atirando na mulher, mulher atirando no filho, filhos atirando nos pais, pais atirando nos filhos, irmãos da igreja atirando uns nos outros. Para ele é maravilhoso porque ele economiza munição. Então assim, quando nós estamos diante de um problema de relacionamento, que tem ira envolvida, raiva, ódio, podem ter certeza que nós estamos numa batalha espiritual. Porque se a ira possibilita, propicia esse ambiente favorável para o diabo agir, nós estamos diante de uma batalha espiritual. Então a gente tem que ter muito cuidado com isso. Então a segunda atitude ou comportamento é o autocontrole. Falar a verdade, manter o autocontrole. Terceira atitude ou comportamento, está lá em Efésios 29, capítulo 4. Acompanhe comigo a leitura. Nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas a que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que transmita graça aos que ouvem. Terceira atitude é essa: usar palavras para edificar, palavras para transmitir graça de Deus para a vida das pessoas. Uma boa tradução aqui seria assim: usar palavras que prejudicam. Palavra torpe no grego é prejudicar. É isso. A gente pensa em palavra torpe geralmente como palavrão. Não estou fazendo aqui apologia a palavrão, nem minimizando palavrão. Até porque eu não falo e acho que a gente não tem que falar. Não são palavras que promovem edificação, não são palavras bonitas. Às vezes até um vício de linguagem, mas que a gente tem que ser curado desse vício de linguagem, como outros vícios também. Mas assim, uma palavra que prejudica as pessoas, ela é muito mais letal, ela destrói mais e ela ofende mais a Deus do que um palavrão. Muito mais, é o que o texto está dizendo.
tomem cuidado em usar palavras torpes, palavras que prejudicam as pessoas. Esse é o ponto. Então tem que guardar a boca, porque a palavra tem poder. Vocês já ouviram falar nisso? A palavra tem poder? E vamos combinar que tem mesmo. Não o tipo de poder que é defendido por movimentos como o movimento do pensamento positivo, que você diz alguma coisa e como a palavra tem poder, vai acontecer. Isso é bobagem. Ou a versão cristianizada do pensamento positivo, que é a confissão positiva. Se eu falar e determinar e disser, Deus é obrigado a me ouvir. Não, eu prefiro a oração de Jesus. Pai, que não seja feita a minha vontade, mas a sua vontade, porque Deus o livre se Deus ouvisse os meus decretos. Eu ia decretar tanta coisa ruim para mim, porque eu não sei orar como convém. Então eu acho que é mais seguro orar que seja feita a tua vontade, porque a tua vontade é boa, perfeita e agradável, não a minha. Entretanto, a palavra tem poder sim. Por exemplo, olha lá, Provérbios 12, 18. Há quem fale sem refletir, e fere como espada, mas a língua dos sábios, o que faz? Traz cura. Ou seja, a palavra tem poder para ferir. A palavra fere. Às vezes as feridas que existem em relacionamentos não se dão por agressões físicas, mas verbais. Talvez você nunca tenha levantado a mão para o seu cônjuge, mas você já tenha dito coisas para ele ou para ela que o feriram ou a feriram profundamente e doeram muito mais do que uma agressão física. Claro que nenhuma agressão é legítima, é permitido. O que eu estou dizendo é, palavras ferem, assim como palavras curam. Paulo diz, usem as palavras de vocês que têm poder para curar, para transmitir graça. Até porque, segundo Paulo, olha só a lógica de Paulo. A maneira como eu falo com as pessoas determina a minha relação com Deus. A minha relação com Deus é grandemente determinada pela forma como eu falo com as pessoas. Porque ele está falando sobre usar as palavras para o bem, correto? E logo depois o que ele diz? Está tudo conectado, está tudo amarrado. Versículo 30. Não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Perceberam a conexão? Então Paulo está fazendo esse alerta para não entristecer o Espírito Santo de Deus, depois dele ter ensinado que nós precisamos usar a nossa boca como uma fonte de vida, como instrumento de cura, como remédio para a alma das pessoas. E aí ele completa, não entristeça o Espírito Santo de Deus, porque quando eu uso as minhas palavras para destruir alguém, eu estou ferindo, eu estou ofendendo, entristecendo o Espírito Santo de Deus. E na igreja isso é muito mais forte. Nós vimos na semana passada que a unidade da igreja é espiritual. O Espírito Santo nos batizou em um só corpo. Então qualquer atitude nossa que contribua para minimizar, para minar a unidade da igreja, a comunhão da igreja, é uma ofensa contra o Espírito Santo de Deus. Não é por menos que ele diz no versículo 31, livrem-se então de toda amargura, indignação, ira, gritaria e calúnia, bem como de toda a maldade. Livrem-se, livrem-se. Livrar aqui é jogar fora. É você pegar amarras e algemas e destruí-las e jogar fora. Porque tudo isso que está aqui, amargura, indignação, ira, gritaria, calúnia, bem como toda sorte de maldade, tudo isso aqui aprisiona a gente. Então o grito de Paulo é, libertem-se disso, libertem-se, porque se vocês não se libertarem do que está aqui, o que está aqui vai aprisionar vocês. Então a gente tem uma escolha, ou se manter aprisionado pela amargura, pelo ressentimento, pelo ódio, ou nós seremos aprisionados por amargura, por ressentimento e por ódio. É uma escolha que nós fazemos. Hebreus, eu já citei esse texto em outras oportunidades, mas Hebreus 12:15 diz, tomem cuidado, para que ninguém se afaste da graça de Deus e para que nenhuma raiz de amargura, ao brotar, cause perturbação e contamine muitos. A amargura é uma raiz
diz o autor de Hebreus, que perturba e contamina muitas pessoas. Então o problema do irado, do iracundo, do amargurado, do ressentido, é que assim, ele transmite um vírus altamente contagioso. A amargura é assim, a amargura ela não vai ficar só com você, a amargura ela vai se capilarizar, e ela vai alcançar as pessoas que estão ao seu redor, contaminando não apenas você, mas um grupo todo. Agora, como que a gente se livra disso? Com a quarta atitude, ou quarto comportamento? Olha o versículo 32. Existem outras coisas que eu poderia falar a partir desse texto, outros comportamentos, mas eu quero me concentrar nesses e finalizar com o que está no versículo 32. Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, como Deus os perdoou em Cristo. Quarta atitude é perdoar, porque o perdão é a única pá capaz de arrancar a raiz de amargura do seu coração e do meu coração também. O perdão é a única vacina eficaz contra o vírus da amargura. Só o perdão liberta, nada mais. O perdão, eu coloquei aí para vocês, liberta os ofensores do cativeiro da culpa e liberta os ofendidos da prisão do ódio. O perdão liberta os ofensores do cativeiro da culpa e liberta os ofendidos da prisão do ódio. Eu lembro de uma citação do Nelson Mandela, que ficou preso durante 27 anos injustamente no regime de apartheid na África do Sul. E quando ele deixou a cadeia, ele fez uma declaração impressionante sobre o poder do perdão, ou sobre a necessidade do perdão. Ele declarou: no sair pela porta, rumo ao portão que me levaria à liberdade, soube que, se não deixasse para trás a minha amargura e o meu ódio, eu ainda estaria na prisão. Porque a falta de perdão aprisiona, a ira aprisiona, o ódio aprisiona, o ressentimento aprisiona, a amargura aprisiona. Então nós temos a escolha, como Nelson Mandela e tantos outros escolheram, não o caminho do ressentimento, da amargura, do ódio, mas o caminho do perdão. Eu não sei se vocês já ouviram falar no princípio 90-10, ou 90 por 10. Stephen Covey, que é um autor que trabalha autoliderança, fala muito sobre esse princípio. É interessante. O princípio é bem simples. De 100% das coisas que acontecem em nosso dia, 10% não estão sob nosso controle. 90% são de nossa responsabilidade. De 100% das coisas que acontecem no nosso dia, 10% não estão sob nosso controle. 90% são de nossa responsabilidade. Vou ilustrar. Eu acordo para tomar o café da manhã, sento na mesa com a minha família, vem a Thaís, que também está se arrumando para o trabalho, gentilmente pega um copo de café e coloca na mesa, e fica ali o copo de café na quina da mesa. Vem a minha filha, vou usar mais nova, porque a mais velha está aqui, vem a minha filha mais nova, correndo para sentar na mesa, atrasada, bate no copo de café quente, o copo de café quente cai em cima da minha roupa, e eu já estou atrasado para trabalhar, me queima, o copo cai no chão, quebra, e aí a minha reação é uma reação, como de qualquer outro ser humano, com raiva, fica irado, a princípio. Aí eu tenho uma escolha. Primeira escolha, eu posso começar a gritar com a Esther e brigar com a Esther, porque ela é desastrada, e eu começo a usar várias palavras para descrever o comportamento dela, e aí eu começo a brigar com ela, ela começa a chorar, e ela bate o pé, e ela sai correndo, mas ela está atrasada também para pegar o ônibus da escola, e aí eu viro para a Thaís e brigo com a Thaís, porque ela deixou o copo bem na quina, ela não deixou o copo mais afastado, e eu começo a discutir com ela, e nisso que eu estou discutindo, o ônibus da Esther sai, vai embora, e aí eu sei que eu tenho que levá-la, então eu corro lá para o quarto, eu coloco outra blusa, eu estou esbaforido, eu desço, eu pego as coisas, pego o carro, coloco no carro porque eu tenho que levar para a escola, e aí eu estou atrasado, irado com ela, então eu começo a dirigir velozmente pela rua, até que vem um carro e colide com o meu carro, e eu bato o carro. Esse é um cenário. O segundo cenário, segunda coisa, eu fiquei irado, porque eu me queimei, quebrou o copo, sujei a blusa, estava atrasado. Eu tenho a escolha de respirar fundo, pedir misericórdia de Deus, subir, trocar a blusa, ver a Esther indo pegar o ônibus, indo para a escola, eu descer, dar um beijo na minha esposa
e ir para o trabalho e não bater o carro. O que eu estou dizendo com isso? A vida é 10% do que acontece comigo e 90% de como eu reajo ao que acontece comigo. Eu não posso impedir que as pessoas façam alguma coisa comigo. Eu não tenho controle sobre as atitudes delas para comigo. Mas eu posso decidir como que eu vou reagir àquilo que elas fazem comigo. Eu escolho não ser determinado pelo comportamento das pessoas. Você pode escolher o caminho da amargura, você pode escolher o caminho do perdão. Rapidamente agora, o que o perdão não é, tá? O que o perdão não é. Eu quero finalizar definindo o que o perdão não é e o que o perdão é. O que o perdão não é. Perdão primeiro. Não é minimizar o erro ou negá-lo. Dizer assim, não foi nada, deixa para lá. Não, isso não é perdoar. Porque perdão implica reconhecer a ofensa. Ponto. Segundo, perdão não é necessariamente uma resposta a um pedido de desculpa. Porque talvez a pessoa que feriu você não vá pedir desculpa para você, mas mesmo assim você pode perdoá-lo. Terceiro, perdão não é necessariamente reconciliação. Para que haja reconciliação, é necessário que duas pessoas estejam comprometidas com a reconstrução daquela relação. E nem sempre isso é possível. Vamos pensar aqui no divórcio, por exemplo. A Bíblia diz que o divórcio, por causa da dureza do nosso coração, é permitido. Certo? E uma pessoa que foi traída, ela pode perdoar sem fazer um movimento de volta na direção do seu cônjuge. Ela pode perdoar, mas não manter aquela relação. A Bíblia dá abertura para isso. Então, perdão não significa necessariamente reconciliação, ainda que seja o ideal. Perdão também não é voltar a ser como antes. Vou dar um outro exemplo. Você abre o seu coração para um amigo, e você fica sabendo que esse amigo abriu o seu coração para outras pessoas. E aí você o confronta, ele pede perdão, você o perdoa. E aí você conta novamente o seu segredo para ele, e ele abre de novo para outras pessoas. Você vai contar os seus segredos para esse amigo pela terceira vez? Provavelmente não. Você pode perdoá-lo, mas o nível de relação, de amizade que você tinha com ele ou com ela, não precisa ser mais o mesmo. Ok? Então, perdão necessariamente não é voltar a ser como antes. Eu posso perdoar aquele amigo que me traiu, sem que ele continue sendo o meu confidente. Quinto, perdão não é confiança imediata. Eu falei aqui sobre divórcio, traição. Vamos colocar novamente, dar o exemplo de traição. O marido trai a mulher, e ele confessa, ele se arrependeu, e a mulher perdoa. Isso não significa que ele vai ter da sua esposa confiança plena e imediata, não vai. Porque confiança é assim, perdida rapidamente, e ela é conquistada lentamente, tem que ter paciência. Então você que está enfrentando isso, talvez, você que nos acompanha, não pense você que o fato do cônjuge ainda não estar 100% confortável com você, significa que ele ainda não tenha liberado perdão para você, porque a confiança é uma construção que demanda tempo. Perdão não é encobrir crimes, não é. Deixa eu dizer uma coisa antes. Existem dois problemas, esse, mas um problema também anterior que a igreja comete, que eu chamo de judicializar todas as questões envolvendo problemas na igreja. Paulo falou sobre isso, lá em 1 Coríntios capítulo 6, vocês se lembram? Ele diz assim, olha, meus irmãos, vocês têm uma igreja, vocês têm uma liderança bíblica, madura, sábia, peguem essas questões, esses problemas de relacionamento e levem para a liderança de vocês. Ora, não existe entre vocês gente sábia para tratar do assunto? Não é possível que as pessoas que não têm uma visão bíblica de tudo, terão mais sabedoria e acesso ao coração de vocês do que os seus líderes na igreja. Então essa é uma questão que Paulo coloca que é verdadeira, judicializar problemas na igreja. Isso não significa que a gente não possa, e é aí o meu ponto.
Perdão não é encobrir crimes. Ilustro da seguinte forma, essa sim é uma história real. Eu acompanhei um casal cujo marido agrediu a esposa, fisicamente. E eu fiquei sabendo depois que as agressões eram contínuas, eram rotineiras. E na frente dele, eles estavam sentados na minha frente, eu falei para ele assim, olha, então, ok, esse é meu conselho, mas eu estou saindo daqui e eu estou indo para a delegacia fazer um BO contra você. Ele quase quis me matar, evidentemente. Estou fazendo BO. Aí ela regalou o olho para mim, falou, mas pastor, eu perdoei. Ok, é uma opção que você tem, mas você pode perdoar e chamar a polícia. Essas coisas não se excluem. Você pode perdoar e chamar a polícia. O ladrão na cruz foi perdoado por Jesus, mas ele não deixou de pagar pelos seus crimes. Então, a gente tem que ter muita sabedoria, porque nem sempre perdoar significa encobrir crimes. Perdoar também não é esquecer, não é esquecer. Se você esperar esquecer um fato que te marcou profundamente, que te feriu na alma, para você perdoar, você não vai perdoar, a menos que você sofra de amnésia. Então tem gente que espera esquecer para liberar perdão. Não vai acontecer. Se algo traumatizou você, se alguém apunhalou você, feriu você, machucou você, os danos estão aí, não vai ter jeito, você não vai esquecer. Não vai. Agora, o que o perdão é? Perdão é cancelar a dívida de alguém. Para mim essa é a grande diferença entre desculpar e perdoar. A diferença etimológica, tá? A palavra desculpar vem do latim desculpare. Des é um prefixo de negação, de você tirar. E culpare, culpa, erro. O que é o desculpar? É quando você se exime da culpa de alguma coisa que você fez. Ou você exime a pessoa da culpa que ela tem por algo que ela cometeu contra você. Então, o desculpar, etimologicamente, é quando você reconhece que não houve maldade, má intenção ou dolo numa ação. Desculpar. Não, você não teve culpa. Alguém pisou no meu pé, eu desculpo. Alguém esbarrou em mim, eu desculpo. Alguém bateu no meu carro, sem querer, eu desculpo. Perdoar é diferente. Perdoar é diferente. Perdoar, etimologicamente, é perdonare. Per é um prefixo que significa através de, ou totalmente. Um exemplo, tem o furar e o perfurar. Ou seja, o per é totalmente. E o donare, que é dom, é um presente. O que é perdoar? É oferecer um presente. É isso. É você dar a alguém um presente. Que presente é esse? É o presente que desobriga uma pessoa a pagar pelo que ela fez. É você cancelar a dívida que alguém contraiu com você. Perdoar é assumir o prejuízo. É reconhecer o que a pessoa fez, o quanto ela machucou você, mas você a libera daquela dívida. Então, perdão envolve assimilar o prejuízo. É muito difícil, mas é necessário. Perdão é remover o controle que o ofensor tem sobre você. Eu lembro de um livro, um dos livros mais incríveis sobre perdão, The Power of Forgiveness, de uma senhora chamada Eva Moser. Ela foi uma sobrevivente do Holocausto e ela foi submetida a experimentos médicos desumanos, onde a família dela morreu. E ela depois publicamente perdoou os seus ofensores, os seus algozes, os nazistas. E ela descreveu o perdão como um ato de autolibertação. Porque quando você não perdoa, você permanece emocionalmente preso àquela pessoa que feriu você. O perdão libera você. Liberta você do ofensor. Perdão é lembrar sem sentir dor. Eu disse que você não vai esquecer um fato que marcou você. Então o que é perdoar? Perdoar é quando você lembra do fato, mas aquilo não dói mais em você. Aquilo não acaba com você. Aquilo não acende ira em você. Aquilo não deixa você ressentido e amargurado. Você está curado. É como uma cicatriz, tenho várias.
Eu olho, eu sei como que eu me feri, aonde eu me feri, como aquilo foi doloroso, mas eu olho para a minha cicatriz e ela não dói mais. Isso é perdão. Perdão é um ato de obediência. Note, Paulo diz assim: sejam, imperativo, tá? Sejam bondosos e compassivos. Aí você pergunta, como, Paulo, eu vou ser bondoso e compassivo? Ele diz, perdoando-se mutuamente. É uma ordem. Perdão não é uma escolha que eu faço como discípulo de Jesus. É algo que eu tenho que obedecer, ponto final. Não é por menos que, quando Jesus falou de perdoar 70 vezes 7, vocês se lembram disso? Os discípulos vieram com uma conversa furada com Jesus, né? Senhor, aumenta-nos a fé. E Jesus falou, não, se vocês tiverem fé com um grãozinho de mostarda, vocês vão dizer para o monte, sai daqui, lança lá e vai acontecer. O que Jesus está dizendo? Não é uma questão de fé, é uma questão de obediência. De obediência. Eu preciso obedecer. Então eu não posso esperar as minhas emoções e sentimentos mudarem para que eu obedeça. Primeiro eu tomo a decisão de obedecer e perdoar. E aí quando eu tomo essa decisão diante de Deus, o Espírito Santo, o médico dos médicos, vem curando a minha alma, os meus sentimentos e as minhas emoções. A obediência vem primeiro, e a restauração da alma e do coração vem depois. Perdão, por fim, é um movimento natural e sobrenatural de quem foi perdoado. Por que é um movimento natural? Porque assim, um discípulo de Jesus, que tem a consciência de quem era, e nós aprendemos em Efésios, quem nós éramos sem Deus, um discípulo de Jesus que tem a consciência de quem era, mas que foi perdoado pelo amor, pela graça, pela misericórdia, pela compaixão de Deus, ele não pode escolher não perdoar, porque pessoas perdoadas perdoam, é uma implicação natural. Como que eu não posso liberar perdão para alguém que fez algo contra mim infinitamente menor do que aquilo que eu fazia contra Deus e do que eu fui perdoado? Não é uma escolha que você tem, perdoar. Não é uma escolha que você tem. Até porque a oração do Pai Nosso é isso. A gente estabelece como padrão de Deus para nos perdoar a forma como nós perdoamos as pessoas. Se eu não perdoo as pessoas, eu estou fazendo a oração do Pai Nosso e chamando sobre mim o juízo de Deus. Se não, vejamos, o que a oração do Pai Nosso diz? Perdoa as nossas dívidas, assim como Deus toma como padrão do seu perdão o meu perdão. Isso é forte demais. Mas é um movimento sobrenatural também, porque eu sei que é difícil, humanamente falando, é impossível. Humanamente falando, é impossível perdoar. Não tem como, eu não consigo. Humanamente falando, eu não consigo deixar de ter raiva de alguém que me traiu, que me apunhalou pelas costas, que puxou meu tapete, que me machucou, que falou mal de mim. É difícil, para mim é difícil. Eu não sei se para você é. Mas olha, qual é a minha certeza? É que eu fui perdoado e o Espírito Santo de Deus, à medida que eu me rendi a Jesus como meu Senhor e Salvador, à medida que eu me arrependi dos meus pecados e criei no Evangelho, o Espírito Santo passou a habitar na minha vida. E é a presença do Espírito Santo de Deus que me capacita a perdoar. Ele me capacita a perdoar. O Cristo, que estava ali sendo crucificado, disse, Pai, perdoa porque eles não sabem o que fazem. Aí você fala, mas foi Jesus quem falou isso, eu não sou Jesus. Mas aí você olha para o livro de Atos, você vê um homem, um evangelista, um homem comum, como eu e você, chamado Estevão. Ele estava sendo apedrejado, desfigurado pelos judeus, por amor a Cristo. E no momento em que ele estava tomando pedrada, ele olhou para o céu e disse, Deus, por favor, não impute sobre eles esse pecado. E a Bíblia diz que Estevão era um homem cheio do Espírito Santo, cheio do Espírito de Cristo. Então, quando eu estou cheio do Espírito de Cristo, eu consigo, pelo poder de Cristo, perdoar como Cristo perdoou. Por isso que é um movimento sobrenatural. É o Espírito Santo quem nos ajuda a perdoar
os nossos devedores, assim como Deus tem perdoado as nossas dívidas. Eu quero fazer 3 perguntas para você que está aqui e a você que nos acompanha também, seja no podcast, seja no YouTube. As 3 perguntas. Primeira, quem você precisa perdoar? Quem você precisa perdoar? Essa é a primeira. Pensa aí. Quem você precisa perdoar ainda? Segunda pergunta. Para quem você precisa pedir perdão? Para quem você precisa pedir perdão? E terceira pergunta. O que você pode fazer a partir de hoje para conservar, para manter, para preservar, para promover a unidade da igreja? Feche seus olhos, pense nesse momento, e que o Espírito Santo de Deus que está no nosso meio, hoje, nesse momento, ajude você a dizer com a sua boca e com o seu coração: eu perdoo você, em nome de Jesus.